Sabe que você me fez lembrar uma coisa que a Hannah Arendt fala, muito interessante, porque ela está se espelhando aí nessas leituras do valor do trabalho desde os gregos e tal, mas ela está querendo discutir aquele momento de 1957, quando ela está lá escrevendo. Ela está querendo discutir o momento do trabalho, a Hannah Arendt, o momento dela, de 57 e tal. E ela fala uma coisa muito interessante, que essa divisão entre o labor e o fabricador, né? Quer dizer, o labor é todo o trabalho que sustenta a existência. Mas ele... agricultura. Isso, agricultura, o ferreiro não, mas agricultura, enfim, tudo aquilo que são trabalhos que sustentam a nossa vida, que nutrem a nossa existência naquela situação mais básica. E a gente pode pensar hoje o que o telemarketing significa nisso, mas ainda não cheguei lá. E o Faber é o trabalho criativo, é o trabalho inventivo, é o artista, é o marceneiro, é o ferreiro, é o arquiteto. Esses são, é o declamador de poesias, esses são os Fabers. Só que ela vai dizendo que na cultura industrial, o Faber vai virando um lugar muito aurático, vai virando um trabalho cheio de áurea, porque ele é a arte, que tem que ser uma especialidade sublime para poder ter valor. Então, o trabalho que é criativo, ele não tem valor no sistema produtivo. Ele tem valor enquanto especialidade, enquanto essência de beleza, quer dizer, que são valores não da cultura de quem fabrica, de quem laboreia. Mas isso não é lógica industrial. Sim, mas eu só... Sim, eu já estou lá no mundo, no mundo de 1957 dela. E aí... Renascimento. O Renascimento, e em 57 vai vir a ruptura disso, né? Então ela fala, a desqualificação que as pessoas têm com o seu trabalho vem porque ao longo dos séculos a gente desqualificou o bom trabalho, o trabalho de que dá prazer no sentido de que ele é criativo, no sentido de que te reconecta com a Terra, com o mundo, com o cosmos, porque era esse o trabalho Faber, né? O trabalho que conecta a existência na transcendência, etc, etc. E ela fala, a gente precisa urgentemente rever o valor do trabalho, quer dizer, como é que a gente pode transformar... Que tristeza, que é uma pessoa que precisa ficar fazendo esse trabalho só para consumir, e não para ter um prazer pelo trabalho, né? Quer dizer, se perdeu muito do prazer no trabalho, porque ele tem uma relação com a produtividade que desconecta ele de um valor outro. Mas a gente, de alguma forma, está vivendo o revés disso agora, né? Porque, enfim, aquela coisa do Sérgio Fel, que é, enfim, alienação, etc, mas... o capitalismo tardio, esse capitalismo que a gente presencia, ele cada vez mais se nutre da cultura como força motriz e da criação como força motriz da produção de valor. Então, cria essa situação meio curiosa de que o novo proletariado não é mais o da fábrica, mas dos que criam, né? E essas pessoas, elas estão numa posição perigosa, porque... o sistema depende dessa criação constante e dessa invenção de cultura, de valores, de desejos e dessa... mas essas pessoas, elas não podem mais ser submetidas da mesma forma que os trabalhadores da fábrica, porque não se trata mais de acesso a meios de produção, porque a gente tem acesso aos meios de produção. A gente só precisa de um laptop, então... isso gera uma situação ambígua e incômoda, né? Porque a todo momento, ou seja, nunca, talvez a gente tenha um acesso, uma possibilidade de romper que não havia nessa era industrial. Porque de alguma forma, isso é muito louco, né? De alguma forma essa questão do meio de produção, ela foi superada, enfim, pela própria capacidade do sistema industrial de reproduzir meios de produção de forma indiscriminada, enfim. Na China, né, onde se de fato fabrica esse negócio, de esse alguém negócio fazendo. aqui é fabricado sob Sim, claro, tem condições reminiscências. absolutamente exploratórias de trabalho e de condição de existência. Então, Tem reminiscências, mas né? é difícil para mundo essa discussão.